de formação econômica do Brasil, economia brasileira, economia do Nordeste, por aí, né? Vocês vão conhecer. Vocês já viram que esse professor chegou cheio de moral, falando, esse é o professor Jocildo, é o vice-coordenador do curso. Ele foi antecipado pela escola. Mas completando o que a professora acaba de dizer, vocês nunca viram uma rua com o nome de vice, já viram assim? Rua Vice-Governador Fulano. Bom, e o coordenador do curso, que vocês já conhecem, né, que é professor de vocês de História Econômica Geral, é que vai dar uma palavrinha aqui, vai iniciar, né, vai dar início a essa tarde de hoje. E peço que prestem atenção, certo? Abaixem um pouquinho aí o ânimo, né, o entusiasmo de vocês, que prestem atenção. Ao final, né, teremos um bom coquetel. Vamos dar início então, vou passar a palavra ao professor Zionano. Vamos lá, professor André. Pessoal, eu acho que falando aqui desse tom de voz, acho que eu não preciso usar o microfone. Não. Tá bem, então o pessoal da mesa que já foi apresentado pelo André, eu posso passar sem mais delongas, passar direto à apresentação. O que eu pensei assim nessa conversa, nesse encontro com vocês, é falar um pouco do curso de uma forma geral. Quer dizer, nós temos aí, eu estou à disposição, digamos, na minha sala nesses próximos anos de vocês, para tirar dúvida, para discutir o curso em questões de detalhes ou alguma dúvida que você. Eu vou falar uma coisa no sentido geral. Primeiramente, vocês escolheram um curso de economia. Então, economia, na língua portuguesa, significa duas coisas. Muitas vezes eu pergunto a vocês, o que você está estudando? Você está estudando economia. Apesar de que, oficialmente, por exemplo, o nosso curso é curso de Ciências Econômicas. Mas muita gente emprega economia como a ciência que você estuda, a economia. Mas, ao mesmo tempo que a produção de riqueza, a produção, a distribuição, a circulação da riqueza feita no Brasil é chamada de economia também. É a mesma palavra para um outro significado. Então, você se refere à economia brasileira, à economia mundial, à economia americana, ou seja, o que é economia brasileira? Economia brasileira, quando eu estou falando assim, eu estou querendo dizer a toda a produção de bens e serviços feita no Brasil em um determinado ano, é a economia brasileira. Já, quando você diz eu estudo economia, quer dizer, eu estudo um ramo do conhecimento, uma ciência. E assim, como esses dois surgiram historicamente? Hoje eu até introduzi, estava já introduzindo isso na minha aula de História Econômica. A economia, na verdade, ela surge na história quando surge a produção organizada, ou seja, no período entre a pré-história e a história, quando surge a agricultura, como eu falei, a agricultura no Antigo Egito, na Mesopotâmia, quando surge, o homem deixa de ser sedentário, ou deixa de ser nômade, passa a ser sedentário, se fixa ali nas margens do Nilo, você tem o início de uma produção organizada. Então você pode dizer que ali surge a economia, significando essa produção organizada, produzir, circular os bens e haver uma distribuição de renda. Então isso é o surgimento da economia, ou seja, no Antigo Egito, no Antigo Mesopotâmia, você tem a economia. Mas, como eu disse, a economia tem outro significado. E a economia como ciência? Quer dizer, produção econômica existiu desde a agricultura, ou seja, desde os antigos egípcios, passando pelos gregos, romanos,
economia feudal e a economia capitalista dos dias de hoje. Então isso aí é tudo uma produção econômica, isso tudo é economia. Agora, quando, digamos assim, um grupo de pessoas teve a percepção de querer estudar isso, de refletir sobre isso, então, estudos esparsos assim, sobre problemas econômicos existem desde a antiguidade. Historiadores, romancistas, quer dizer, você encontra um pouco da descrição da vida econômica nos livros dos antigos gregos, de Homero, os escritores romanos, historiadores, escritores, filósofos, tocavam na própria Bíblia, no Alcorão, na Suma Teológica de Tomás de Aquino, toca em problemas econômicos. Mas Tomás de Aquino não era um economista, ele era um teólogo. O Tito Livre era um historiador, Júlio César era um estadista e escritor, então não era um economista. Ou seja, a economia não era tão importante que merecesse uma área especializada no conhecimento. Mas, nessa evolução, do desenvolvimento da civilização, nos finais do feudalismo, início do capitalismo mercantil, a partir de 1500, 1600, começam a aparecer mais estudos econômicos, ou seja, o crescimento do comércio, com a desagregação do feudalismo, a expansão marítima, a expansão colonial, fez com que se produzissem mais e mais artigos sobre, um escrevia sobre a agricultura, um sobre o comércio exterior, outro sobre o comércio mesmo, mas ninguém daquelas pessoas eram, digamos assim,